Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Hoje é segunda-feira, dia 11 de 6 de 2012. Desculpa, a gente, um telefone aqui, ó. Hoje é dia, então, 11 de 6 de 2012, são 5h23 e a gente está começando o nosso bate-papo sobre opções básico. Segundas-feiras a gente sempre tem um bate-papo de opções em que o nível, né, da conversa é um pouquinho mais simples, a gente usa um vocabulário um pouco menos rebuscado, mas é um ambiente de bate-papo muito legal, todo mundo tem gostado bastante de acompanhar. 14 pessoas agora logadas diretamente, mas gente que está assistindo, mas não logou no chat. É um público pequeno, perto do público que a gente tem atingido nas últimas semanas, mas não tem problema nenhum, a gente vai começando devagarzinho, certamente mais gente vai aparecer e a gente deixa o canal aberto para quem quiser fazer a sua pergunta, para quem quiser deixar um comentário, mandar um abraço para alguém, fazer alguma reclamação com o mercado, dizer que o mercado está ruim. Esse é o lugar. A nossa abordagem quando a gente faz esses bate-papos dar uma focada em opções, em estratégias com opções, mas também conversar sobre qualquer tipo de assunto ligado a investimentos, né? Nesses períodos em que o mercado está ruim, que a gente está próximo de uma crise ou no meio de uma crise, mas sem saber qual vai ser a sua gravidade, é importante a gente participar, acompanhar, fazer perguntas mesmo que não sejam diretamente ligadas a opções. Eu tenho lido e tenho acompanhado mercados e notícias de maneira muito intensa nos últimos meses, porque a gente faz gestão de recursos e é importante saber o que está acontecendo no mundo. Então, um pequeno comentário econômico, um pequeno comentário de mercado antes da gente começar de fato a falar das opções. A gente teve no sábado um acordo dos países europeus para a liberação de uma linha de 100 bilhões de euros para cobrir o buraco dos bancos espanhóis. Isso gerou um grande ânimo. A gente já havia na quarta-feira tido uma alta, meio na expectativa de que alguma coisa ia acontecer. Vocês se lembram que o G7 havia se encontrado para isso, né? Então a gente teve a notícia, houve realmente a liberação, o acordo para a liberação desse recurso, mas ainda está tudo muito nebuloso e provavelmente a gente só vai ter de fato alguma coisa um pouco mais concreta depois de terminada a eleição grega, e isso se de fato houver algum tipo de definição significativa após essa eleição, senão a gente vai continuar numa tremenda insegurança. O Mr. Doom aí, né, o senhor do apocalipse aí, que é o Nouriel Roubini, tem escrito coisas muito interessantes no Financial Times. Se alguém tiver saco, condições para ir lá no site do Financial Times e ler, vale bastante a pena, pelo menos acompanhar esses caras pelo Twitter, porque eles estão na vanguarda da discussão dos problemas. Não estou dizendo que o Roubini é o melhor economista que tem, nem que o Krugman seja, só estamos dizendo que esse pessoal que está criticando essa situação econômica mundial há muitos anos tem bastante a falar sobre isso. E o que ficou muito claro é que foi uma grande besteira quando se criou o euro lá atrás, se atrelar todo mundo à mesma moeda sem se atrelar o resto da economia, atrelando sua moeda, fazendo com que um país pobre, ou mesmo com que um país de tamanho médio ou até grande como a Itália, acabem com essa situação, emitindo títulos em euro, sendo que não é a moeda da sua própria emissão. Eles hoje já não emitem mais moeda, praticamente não fazem política monetária, e isso é muito complicado. Não vamos entrar em mais detalhes com relação à economia, porque não é o lugar. A gente vai ter provavelmente um dia da semana para falar disso,
Acho que a partir de julho a gente vai dar uma mudada na nossa grade, uma pequena mudada, nada muito radical, na verdade uma evolução. Mas só para lembrar que na verdade o mundo inteiro está numa grande enrascada. Na Europa, a Alemanha é quem está na melhor situação, mas ao mesmo tempo estão com um problema muito grave, né? Mais de 50% da sua exportação é para a própria Europa, e se a Alemanha continuar querendo lavar as mãos e não se comprometer com nada, ela vai ter problema. Então eu acho que a gente tende para algum tipo de consenso, um consenso que não resolva o problema no mundo todo, mas que pelo menos faça o que sempre foi feito quando há um risco de calote. A gente não tem calote, né? O país não dá calote. O que o país faz? O país rola a dívida, né? Ele troca uma dívida curta e cara por uma dívida longa e com uma taxa de juros mais barata se conseguir. E é isso que eles vão tentar fazer na Europa. Mas isso ainda leva alguns meses e o nosso mercado vai continuar sem drive, sem direção. Com relação ao investimento, na semana passada eu fiquei de comentar um pouquinho sobre papéis de dividendo, as diferenças, o que é melhor comprar se alguém fosse entrar na bolsa agora, e aí a gente vai comentar sobre isso. Infelizmente, como não somos capazes de ver uma solução de curto prazo aí no horizonte, o ideal seria que se alguém fosse entrar na bolsa agora, ou fazer uma análise técnica e aí comprar no suporte, vender na resistência, fazer stop. E se for para entrar na bolsa sem timing, quer dizer, entrar por entrar, acreditando que os preços estão baratos, seria melhor escolher empresas mais consolidadas. A gente pode dar vários nomes para esse tipo de empresa, pode chamar de empresa defensiva, pode chamar de boas pagadoras de dividendo, pode chamar de empresa de valor, mas tudo isso é a mesma coisa. Na verdade é a empresa consolidada que já tem resultado e que não depende de um grande crescimento econômico para se beneficiar. É uma empresa que já gera resultado e que não tem muito vínculo com a economia, principalmente com a economia mundial. Então é varejo, é empresa prestadora de serviço interno, telefonia, elétrica. A gente já sabe mais ou menos quais são as empresas. Então o recado é esse, gente. Infelizmente a gente ainda não tem uma definição. Quando as coisas tiverem algum tipo de horizonte um pouco melhor, a recuperação é muito rápida. Não adianta achar que vai conseguir entrar na bolsa barato, porque de uma hora para outra, em 2, 3 semanas, a bolsa sobe 20%, 30%, então tem que ficar muito esperto. Mas para quem está fora, se for entrar, é melhor que seja uma coisa um pouco mais conservadora, empresas um pouco melhor estabelecidas. Você vê a própria Justiça, que é um dos melhores modelos de negócio que eu já vi, está apanhando que nem criança, né? Está 9 e pouco de novo, afundou. A segunda coisa é, quem já está dentro, principalmente se forem empresas que têm opções líquidas, que é o caso da Petro, da Vale, da OGX, aí o que a gente poderia fazer é algum tipo de estratégia defensiva para ir diminuindo aos poucos o preço de custo do seu papel enquanto o mercado não sai do lugar. Mas que seja uma estratégia defensiva que não faça você perder o papel, ser obrigado a entregar o papel ou ser obrigado a pagar muito caro por uma rolagem no caso de uma alta. E acho que um dos modelos mais legais que eu tenho visto, que a gente tem usado, é, ao invés de simplesmente fazer um lançamento coberto, fazer a tal da trava de baixa. Então você tem o papel, a Petro lá comprado a 25, 26 reais. Está desanimado porque faz 2, 3 anos que você espera o mercado melhorar, ele não melhora. Será que é hora de começar a fazer um tipo de estratégia com opções agora que o mercado está lá embaixo? Eu não sei se é a hora, mas para quem não aguenta mais esperar a crise passar, a gente vai reforçar esse conhecimento, esse tipo de estratégia, porque eu ando muito satisfeito. É uma das coisas que tem dado mais resultado aqui para a gente, é esse tipo de estratégia. Então, rapidamente vamos sair do meu rosto, vamos passar para a planilha. Vou fazer ao contrário, vou colocar a planilha aqui. Estou mexendo na minha tela aqui, gente.
Vamos colocar a planilha para rodar. Com certeza vocês já cansaram da minha cara. E vamos comentar um pouquinho sobre como é que andam as estratégias com opções. Muito bem. Então vamos começar aqui sempre pela Petro mais curta, que é a Petro F. Antes disso, duas perguntas para serem respondidas para o Daniel Stange, que é o nosso amigo, e uma pergunta para o Ike, que também é um cara que faz bastante tempo que está acompanhando. Vamos começar com a do Ike. Boa tarde, Roxo. A vol da OGX não vai cair, não? Eu fiz esse mesmo comentário, praticamente fizemos esse mesmo comentário eu e o TG agora faz 15, 20 minutos. Não sabemos, mas eu acho que uma alternativa para quem tem o papel e se tiver a fim de vender a volatilidade, eu acho que a melhor alternativa não seria você pegar e fazer um delta hedge ou fazer algum tipo de estratégia de venda de volatilidade, que a volatilidade necessariamente precise cair. É melhor, eu acho, fazer essa trava de baixa que a gente estava falando agora há pouco. É uma alternativa interessante. Depois, duas perguntas do Daniel Stange. Vamos ver como é que são os comentários dele. O Tobias fez um comentário sobre meu paletó de couro aqui, mas eu não entendi qual que foi o comentário. Ele é um paletó de 2 botões assim meio mafioso. Eu comprei porque eu gostava do Vini. O Vini Corleone, né, que é o sobrinho do Michael Corleone no Godfather 3, no Poderoso Chefão 3, que é o papel do Andy Garcia, que o TG me soprou. Então é uma homenagem a ele. Aqui é o meu paletó, depois vocês vão olhar de novo. Mas é meio cafonão, né? Mas eu gosto. Vamos lá, vamos continuar. O Daniel Stange, então os comentários deles são os seguintes. Primeiro, Roxo, tudo bem? Você vai dar alguma palestra aqui na Expo Money de Floripa no final do mês? Não sei, vou dar uma conversada com o Bruno lá do Banif e de repente, quem sabe a gente pode dar um pulo aí. E a outra comentário o Tobias está dizendo que foi só um comentário mesmo para deixar o clima leve. Eu sei, estou fazendo piada, Tobias. É sacanagem nossa aqui, é só para dar também algum humor, né? Esses assuntos são muito sérios, a gente precisa dar uma brincada, você tem razão. O Daniel está dizendo assim: Roxo, observei que semana passada a volatilidade de Vale caiu de 33 para 26 de um dia para o outro, contrariando aquela regra de que a vol cai devagar. Você observou? Eu não sei que dia foi, eu não trabalhei no feriado, deixei o TG trabalhando aqui, fui descansar um pouco. Mas qual foi a volatilidade que caiu tão rápido assim? Foi a histórica ou a implícita? E onde é que você viu, para eu poder pelo menos ter o mesmo tipo de base de comentário com você? Me fala que a gente continua o comentário. Vamos lá, enquanto isso, Petro F praticamente já, vamos mudar a planilha aqui, praticamente já uma semana só para vencer, né? Tá no finalzinho, perto do vencimento. Então acontece aquele tipo de evento de característica que as volatilidades ficam muito diferentes, né? A volatilidade das opções no dinheiro levemente fora, mais baixas, e o resto das volatilidades extremamente altas, acho que não vale muito a pena a gente ficar acompanhando. A volatilidade mais baixa dos ativos, né, das opções todas de Petro G, está na faixa de 35,02, enquanto que a volatilidade de Petro histórica, aquela calculada com 21 dias, mas aquela EWMA, né, que usa uma abordagem exponencial e lambda e tudo aquilo que essa modelagem moderna tem, ela está mostrando 39,10. Então, enquanto a opção com volatilidade mais baixa
das Petros F. Não, mas essa é G. Tá cheio de G aqui na F. Vou mudar aqui tudo para F, só para a gente ver. F19. Posso até usar uma outra planilha, que acho que vai ficar mais fácil. Petro F. As volatilidades estão tão malucas, gente, que não dá nem para acompanhar. Vamos já direto para G, então. Senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui, já falamos bastante hoje. Então, Petro G. Como é que estão as Petro G? Petro G 17, uma opção realmente dentro da grana. Ela está com uma volatilidade implícita na faixa dos 46%. Petro G 17,194. O preço de exercício é realmente de R$17. Ela estaria pagando uma taxa de 3,34 no período, o que dá um pouco menos ao mês, porque para o vencimento G, que é no dia 16 de julho, faltam 24 dias úteis. Então a gente tem para 21 dias úteis, que é quanto costuma ter um mês na média, uma taxa de 2,92. Olha, uma boa taxa de retorno, uma proteção de 10,55, porque a volatilidade está acima de 40%. Depois a gente tem a Petro G18. A Petro G18 está 1,24. 17,83 é o strike dela. Volatilidade em 38,10. Taxa na faixa dos 4% no período e 3,46 ao mês. E uma proteção de 6,74. Em termos de quanto protege para o quanto ganha, eu acredito até que lançar coberto, isso para quem quer fazer uma operação de taxa, vai começar do zero, tudo do zero, aí vale a pena, talvez valeria a pena mais essa opção de preço de exercício mais dentro do dinheiro, Petro G17. Por quê? Porque ela protege bastante mais do que a G18 e a taxa não é tão menor assim, de 2,92 para 3,46, quando a proteção sobe de 6,74 sobe para 10,5%. O problema é conseguir de fato vender essa opção com 46% de vol. Mas se você conseguir um financiamento, um lançamento coberto para a taxa, pode ser uma boa alternativa. Público aumentando aí, gente, como a gente havia dito. Que bom. Petro G18 então está 1,24, uma taxa maior, só com uma proteção um pouco menor, mas mesmo assim 38% de vol é interessante, ainda mais perto do que a gente vinha trabalhando aí um mês e meio atrás, quando a volatilidade estava extremamente baixa. E diferente de uma OGX da vida, a volatilidade da Petrobras está bem mais sob controle. Não tem oscilado tanto, 5 para lá, 5 para cá, como é o caso da OGX. Petro G19. Petro G19 está com prêmio de 0,72. Ela é de 18,83, então ela também tem um desconto de dividendos. A volatilidade está na faixa dos 37,67. Ela é fora da grana, ela é de 18,83, enquanto o papel estava trabalhando perto do vencimento, do fechamento de hoje a 18,39, então ela é uns 50 centavos dentro da grana, aí uns 3%, fora da grana, uns 3% fora da grana, então ela tem um delta menor do que 50% em 46,87. Ela não tem VI, enquanto as outras, ela não tem VI, isso aí, enquanto as outras opções, a de 18 tem 56 centavos de VI e a 17 tem 1,39 de VI, a opção D20 de R$19 não tem VI, só tem VE de 72 centavos, que é o preço da opção. Tem alguns comentários do Daniel Stange, do Cavoc e tal, mas daqui a pouquinho eu vou responder, não vou responder agora não, para a gente conseguir dar uma acelerada aqui nesses preços, nessas volatilidades, senão a gente fica atrasado. A Petro G20 está 40 centavos, preço de exercício 19,71, ela tem mais desconto de dividendo ainda, volatilidade da G20 na faixa dos 36,88,
Essa opção, a G20, tem 31% de delta, ela realmente é fora do dinheiro. Para dar exercício, o mercado teria que subir praticamente R$ 1, né? R$ 1,40, até mais que R$ 1. Então ela tem 40 centavos de VE e ela te pagaria uma taxa ao mês para 21 dias úteis de 8,32, mas só e apenas se você for exercido. E para você ser exercido, o papel tem que subir 1,50. E se o papel subir 1,50, o que acontece? Não 1,50 não, 19,71, 18,39. Menos, né? Dá aí quanto? R$ 1. É isso aí, R$ 1,50, é isso mesmo. R$ 1,40 é que o papel tem que subir. Então, para você ganhar os 8,32, não basta comprar o papel, vender a opção, ficar esperando ela virar pó. Para você ganhar os 8%, ela tem que subir. Então, a única coisa que ela te proporciona nos 40 centavos, que é o que você receberia para vender essa opção, seria uma proteção de 2,18. E se o mercado ficar paradão como tá, você ganharia uns de 2,18, tá certo? Para você ganhar mais que isso, o mercado teria que subir. Petro G21, 15 centavos, 20,83 é o strike, bem fora da grana mesmo, o delta dela tá na faixa dos 15% e a taxa é super alta, só que é uma taxa que para você conseguir no mercado tem que passar de 20,83, o que dá uns R$ 2,5 de alta, o que é uma alta muito significativa. Então é uma opção que te protege quase nada, ela te protege 0,80%. Então essa opção, como uma alternativa para fazer uma venda coberta tendo papel, não valeria muito a pena. Para fazer uma estratégia de taxa também não valeria muito a pena. Essa opção Petro G21 ela só vale a pena se o sujeito quer ou comprar delta, comprar vega, quer dizer, ter potencial de alta, gastar dinheiro e esperar que se o mercado subir ela suba também, porque ela tem muito potencial aqui entre delta e gama. Ou então você poderia utilizar, por exemplo, para fazer uma trava de alta. Você poderia comprar uma G20 por 40 centavos e vender uma G21 por 15, fazendo uma trava de alta e pagando 25 centavos para fazer essa trava e ficando com uma relação melhor do que simplesmente comprar uma G20. Então, alguns exemplos, algumas coisas interessantes aí. Na semana passada, a gente prometeu que ia fazer durante alguns minutos a explicação da estratégia do pozinho. Tá? E eu estou devendo essa explicação. Então, quem quer aprender, quer entender como é que funciona, ou quer pelo menos reforçar aquilo que já aprendeu, já estudou, eu aconselho que fique um pouco mais hoje no nosso bate-papo, porque eu vou tentar fazer essa palestra, explicar como é que funciona, não gastando tanto tempo assim. Mas antes de dar continuidade, mostrar as outras opções e depois explicar como é que é a estratégia da compra do pozinho, quando a gente compra opções valendo próximo de 1 ou 2 centavos, a gente vai mostrar um pouquinho mais as opções em aberto e vamos ler as perguntas. O Daniel dá uma reforçada aqui na pergunta. Ele está dizendo assim: Roxo, me refiro à implícita de todas as opções, inclusive as da série F, ficaram com aval menor do que a série G. Isso aconteceu ao longo de todo o dia 6, quarta-feira, e permaneceu na sexta. Perceba, Daniel, que na quarta-feira foi o primeiro dia de fato em que o mercado deu aquele alívio e subiu, né? A gente teve uma alta dos principais ativos aí da bolsa, inclusive da Vale. E o que costuma acontecer é que quando o mercado sobe, por mais que a alta seja uma alta acentuada e que estatisticamente, fazendo o cálculo pela volatilidade histórica, a volatilidade tenderia a subir, ela não sobe. Ela não sobe porque o mercado subiu. E como o mercado subiu, as pessoas estão se acalmando, principalmente depois de uma queda acentuada que foi o que a gente teve aí nos últimos 2 meses. Então, existe de fato esse tipo de ocorrência
em que a volatilidade cai 5, 6 pontos aí no primeiro dia de relaxamento do mercado, quando ele dá a primeira acalmada. Veja, né, acho que você já escutou eu falar isso várias vezes e até se lembra, mas se lembra daquele primeiro dia lá, primeiro de novembro de 2008, 31 de outubro de 2008, foi o primeiro dia que o mercado subiu para valer depois de um período de vários meses caindo. E veja como, por mais que a volatilidade histórica tenha aumentado, porque naquele dia a Petro, a Vale, lá em 2008 subiu 10, 12% no único dia, como foi um dia de calma, como foi um dia em que o mercado começou a respirar e se recuperar, a volatilidade caiu ao ponto de opções fora do dinheiro diminuírem de valor, caírem, mesmo com uma alta de 11, 12, 13% do papel objeto, do ativo objeto. Por quê? Porque enquanto o ativo objeto subiu muito, a volatilidade caiu tanto que fez com que o papel, as opções ficassem percentualmente negativas naquele dia. Essa que é a ideia. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o fato é isso mesmo. Às vezes o mercado não respeita esse tipo de regra e a volatilidade cai rápido, às vezes a volatilidade sobe devagar, às vezes a volatilidade sobe na alta. Então a gente tem mais um costume, né? Não é uma lei, né? É mais um costume. A lei é aquela em que a gente tem um teorema, né? Uma verdade matemática. Não é o caso. A volatilidade tem várias maneiras de subir ou cair, mas nesse caso específico ela caiu de maneira incomum, tá certo? Acho que é mais ou menos essa ideia, incomum porque caiu rápido. Essa é a pergunta do Daniel. A volatilidade histórica nunca cai tão rápido quanto a implícita. A implícita ela é sempre mais sensível, mas isso você já sabia, acho que a maioria das pessoas também já sabia. PetroG já foi vista, agora nós vamos ver como é que anda a PetroH rapidinho. Ela tem 49 dias, isso faz com que ela não tenha tanta liquidez assim, mas ela já tem uma liquidez, porque a gente está observando que as volatilidades estão todas meio alinhadas aí na faixa dos 35%. Então um comentário pertinente é, primeiro, a volatilidade mais curta está maior do que a mais longa, então a gente continua com aquela característica em que se acredita que o mercado vai acalmar. Por isso que a volatilidade implícita das opções mais longas está mais baixa do que a volatilidade das opções mais curtas. Primeiro comentário. O segundo eu não me lembro qual que era, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Faltam 49 dias, a gente não está com todas as opções mais líquidas, a gente está começando da série 20, então eu vou começar da série 17 para a gente ver como é que elas andam na H. Mas para quem ainda está no nível um pouco menos avançado de opções, acho que não se justifica muito fazer operações com essas opções mais longas, principalmente se forem operações de venda de opção, venda de volatilidade. Por quê? Porque a mais curta, que é a G, ela é mais líquida e ela está pagando volatilidades mais altas. Se você fosse fazer alguma coisa na opção mais longa, o ideal seria que você comprasse, tá certo? E você só vai comprar uma opção, principalmente uma mais longa, se você tiver convicção de que isso pode te beneficiar. E aí vai depender da sua análise, da sua observação. A gente, como vocês já sabem, é bem menos direcional e bem mais da estratégia e da alocação, bem menos market time, bem mais alocação do que a maioria dos analistas por aí. Isso pode deixar a gente um pouco monótono, porque a gente não fala amanhã vai subir ou vai cair, mas acredito que deixa o diálogo muito mais verdadeiro. Por isso que a gente tem um número de pessoas que vem nos acompanhando há anos, né? Porque já percebeu que a gente falar a verdade, né? Doa quem doer, muitas vezes dói a gente mesmo, né? Porque a gente não vende facilidade, então o público acaba sendo um público mais maduro, um pouco mais velhaco de mercado, e a turma bem novinha de mercado acaba preferindo cair na conversa mole de quem vende facilidade. Mas isso não é desabafo nem de perto, a gente está super satisfeito com tudo que está acontecendo, fora com o mercado, que não estamos nem um pouco satisfeitos,
mas vamos continuar então. Já vimos a Petro FGH, vamos agora na Vale F, para depois explicar um pouquinho como andam as nossas estratégias e depois no final do dia falar como é que é a compra do pozinho. Porque aí a turma que já conhece, já domina, não precisa ver, e quem tiver interesse, até a turma toda que pediu, acompanha bem de perto, anota o que a gente falou que é importante. A Vale trabalhando na faixa dos R$ 36,90, alguma coisa assim. A gente sempre salva antes do fechamento, então sempre tem uma distorção do nosso preço aqui na tabela com fechamento, mas não tem problema nenhum. Temos a Petro F32 e 34, ambas já praticamente não tem mais nenhuma volatilidade calculável, nem nenhuma outra grega, porque ela já está com um VE, um prêmio de risco muito baixo, porque ela já é uma opção praticamente dentro da grana, né? Aí a gente tem a Vale F 35, 36, 37 e 38. E acho que o comentário mais importante é realmente o comentário do Daniel Stange, que a volatilidade afundou. Nossa, você tem toda a razão. A gente estava trabalhando com volatilidades de Vale acima de 30% e pelo menos as Vale mais curtas, as F, estão baixas assim. A Vale F35 com 27 de vol, pagando, para vocês terem uma ideia, uma taxa ao mês de 1,33, né? E assim por diante, muito ruim essas volatilidades, porque a volatilidade de Vale anda baixa mesmo, não tem muito o que fazer, o papel anda muito paradão. Roxo, vale a pena vender volatilidade ainda nesse nível? Olha, não é mais aquela moleza que a gente tinha nas últimas semanas, mas alguns tipos de estratégia ainda se justificam, principalmente se você tem o papel, está carregando, quer inventar alguma coisa para fazer, de repente um lançamento coberto ou aquela nossa famosa trava de baixa, que eu não paro de falar dela, pode ser uma alternativa. Outras estratégias que você se beneficiaria do mercado paradão, do tempo passando, são estratégias mais complexas que a gente não aborda hoje. Então é isso, ou é o lançamento coberto, ou operação de taxa. Então, por exemplo, você quer fazer uma operação de taxa na Vale porque você acha que a Vale agora voltou aí para o nível de suporte, já é hora de comprar ela novamente, pode ser uma alternativa, e vender a opção seria um complemento, mas vender a opção da Vale por vender, acreditando que a volatilidade vai cair, eu acho que não é muito um bom negócio, lembrando que a gente ainda tem muita água para correr, né, nessa história toda da Europa, da Grécia, de Portugal, da Espanha e tudo mais. Então acho que esperar uma calma do mercado, bobagem. Talvez esperar que a Vale particularmente não saia muito do lugar, por mais que oscile aqui, oscile lá, daqui 20, 30 dias esteja a preços semelhantes, então algumas estratégias se justificam nesse caso. Vale G, que é um pouco mais longa, é aquela que tem 24 dias úteis. As Vale G estão assim, volatilidades na faixa de 33, opção bem dentro da grana, que é a G36, que ela é de 35,09 e ela tem 1,80 de VI. A segunda opção dentro do dinheiro, G37, ambas com volatilidades acima de 31%. 33% na G36 e 31% na G37. A Vale G38 com 30,5% de volatilidade, também uma volatilidade mais alta do que a F, e as outras na faixa de 27% e 28%. Olha que interessante, Daniel. Enquanto uma semana atrás, as volatilidades mais curtas estavam mais baixas do que as mais longas, na Vale agora se inverteu. Agora nós temos a Vale G com volatilidades mais altas que a Vale F. Então a gente tem nenhum tipo de perspectiva de que a volatilidade da Vale vai aumentar, acho que não é bem o caso, mas a gente já não tem essa percepção toda de que a volatilidade vai cair. Tá vendo? Por quê? Porque ela já caiu, ela já está na faixa dos 26, 27. E aí a gente acaba tendo até uma volatilidade mais alta para vencimentos mais longos. Vale H. Não vamos falar muito de taxa, gente. Quem quiser ver como é que estão as taxas, abre a planilha, salva, acompanha,
porque hoje eu ainda tenho que falar da compra do pozinho, né? Agora vamos na Vale H. Vale H, a gente tem uma liquidez baixa, você vê que a Vale H37 nem negócio teve, e as volatilidades aí na faixa dos 27, 28, olha que legal. A F com a volatilidade um pouco mais baixa, a G um pouco mais alta e a H de novo um pouco mais baixa. Então se alguém me perguntar qual é a opção ideal para vender, certamente é na G, alguma delas, né? Aí vai depender mais ou menos da sua expectativa com relação ao papel, para você escolher exatamente qual das opções você quer fazer a estratégia, né? Seja a estratégia que for. Vamos ver a OGXF. Então, a OGXF, a gente começando na OGX. Vamos apagar tudo que a gente tem aqui. A OGX F9 não tem liquidez, já não tinha lá atrás, então a gente nem vai mostrar. Só vai mostrar que as volatilidades da F nem estão tão altas assim, as no dinheiro, porque falta muito pouco tempo para vencer e elas ficam meio malucas mesmo. A OGXG é um lugar bem mais interessante para a gente acompanhar como é que é. Desculpa ter um telefone maluco tocando aqui. Vamos ver se a gente tem então Vamos ver se a gente tem aqui a OGX G9. Talvez ela tenha liquidez. Até a semana passada não tinha, mas em algum momento vai ter que ter. Espera um minutinho só que ela está processando aqui. Olha, a G9 tem liquidez sim e está 95 centavos. O problema, a gente da OGX, é que a gente já está cansado dessa história. A vol vai cair, não cai nunca. A volatilidade histórica de OGX, só para vocês terem uma ideia, na faixa de 74%. A implícita não está tão alta, está na faixa de 57, 58, 60%, mas mesmo assim extremamente alta, tá? Então, para quem quer montar uma estratégia com OGX, eu acho que não pode ser uma estratégia em que o mercado tem que ficar muito parado, porque é difícil que a OGX fique parado. Vender uma volatilidade, por exemplo, dizendo, olha, eu acho que a OGX não vai cair abaixo de 9, não vai ficar acima de 11,50 ou 12, e eu não preciso fazer nenhum ajuste nisso, e vou carregar vários dias, pode ser uma boa. Agora, uma estratégia em que você tem que ficar fazendo ajuste, corrigindo, não vale muito a pena. E é nesse ponto que eu acho que vale a pena a gente fazer a nossa estratégia tão comentada de compra do papel com trava de baixa, ou se você já tem o papel, simplesmente fazer a trava de baixa. Vou dar um exemplo. E o Tobias está dizendo isso. A OGX cai 7 num dia, sobe 8 no outro e é violinada para todo lado. Ele tem toda a razão, é isso mesmo. E aí haja ajuste, né? Vamos imaginar que você comprou 1 kg de OGX. E aí não importa tanto o preço, porque você estaria comprando agora. Então vou pôr os 9,43 aqui. E a ideia qual que é? Pegar a primeira opção fora da grana, no caso a OGX 10, G10, fazer uma venda de 1 kg da G10 e comprar a opção seguinte, 1 kg, que é a OGX G11. Tenho pensado muito nessa estratégia, muito sobre aspectos mais sutis dela, que eu vou tentar comentar com vocês. Olha lá, a ideia qual que seria? A gente vai receber 27 centavos para montar essa operação. Se der tudo errado e a OGX passar de R$11, 12, 13, o que acontece? A gente recebeu 27 centavos para fazer a trava, pagou 9,43 pelo papel, então o nosso custo ficou um custo do papel de 9,16, sendo que o papel agora está 9,43. Então, você diminuiu o teu custo uns 3 ou 4% logo de cara. Se o papel ficar abaixo de R$10, o que acontece? Se o papel ficar abaixo de R$10, o teu custo fica em 9,16, por mais que você tenha pago 9,43, ótimo. Acima de R$10, o que acontece? Acima de R$10, a opção que você vendeu
começa a dar exercício. Então vamos imaginar que o papel no dia do exercício vá para 9,30. Se o papel for para 9,30, desculpa, 10,30, o que acontece? Você vai pagar 30 centavos pela opção OGX10 que você vendeu por 0,45, vai pagar 15 centavos, a OGX11 vira pó, então você vai ter um prejuízo nas opções de 15 centavos. Aliás, nem um prejuízo de 15 centavos, né? Uma vez que a 11 virou pó, você colocou 18 centavos no bolso. Então você vai colocar 27 centavos no bolso e vai pagar 30 para sair. Então você vai ter um prejuízo de 3 centavos apenas se o papel for para 10,50, 10,30, por exemplo. E se o papel for para 10,30, o que acontece com o papel que você comprou por 9,16? Você vai ter mais de R$1 de lucro nele. Então, você ganha na queda, ganha com o mercado de lado, ganha na alta até 10,50. E vamos imaginar que a 10,50 o que você teria que fazer? Você teria que pagar 50 centavos para recomprar a OGX10. Você recebeu 27, 28, uma coisa assim, para entrar na trave. Então você perderia 27 centavos, 22 centavos, 23 centavos apenas. Só que a 10,50 você está ganhando R$1,20, R$1,30 no papel. Então você teria mais que R$1 de lucro. Vamos imaginar a R$11, a mesma coisa, o mesmo tanto de lucro. E acima de 11, 11,50, por exemplo, aí seria perfeito. Por quê? Porque a 11,50 você pagaria 70 centavos para rolar ou para desmontar a tal da trava de baixa, só que você ganharia, a 11,50 você ganharia R$2 de lucro no papel, que daria R$1,30, R$1,40 de lucro. Então, é muito interessante. Vamos imaginar que você não tenha feito a compra da G11, você tenha só vendido essa G10. Você colocaria 45 centavos no bolso ao invés de colocar os 27 centavos. Só que olha o que aconteceria se o papel fosse para R$12, por exemplo. Se o papel fosse para R$12, você teria que vender o papel e deixar exercer a 10. Se você deixar exercer a 10, o teu preço de custo seria R$9, você ganharia R$1. Então, ao invés de ganhar R$1,30, R$1,40, R$1,50, você ganharia R$1 nessa brincadeira. Vamos imaginar que o papel foi para 13, 14 reais, você também só ganharia R$1. Enquanto no caso da trave de baixa, você ganharia 3 ou 4 reais. Então, é interessante a estratégia. O Tobias está perguntando assim, mas como definir a quantidade da trava, de fazer a trava? A quantidade, Tobias, tem que ser a mesma quantidade que você tem do papel. Se você tem 10 quilos do papel da OGX, você vai fazer uma trava de baixa de 10 quilos. Se você ainda não tem o papel, vai comprar 10 quilos do papel, a mesma coisa, compra 10 quilos do papel e faz a trava de baixa. Essa que é a ideia. Vamos acompanhar como é que anda essa estratégia, já que a gente já viu a OGXF e a OGXG, vamos ver como é que anda essa estratégia montada, essa aqui que a gente está carregando lá na Petro G. Olha lá, a gente tem um lucro acumulado de R$ 4.222 até o vencimento passado F, e nesse vencimento G, que na semana passada, segunda passada, a gente estava perdendo um pouco de dinheiro, agora já estamos ganhando 8 centavos, R$80. Poxa, R$80 para 18 mil e não sei quanto não é nada, é uma porcaria. Mas de 8 em 8 centavos, gente, de 80 em 80 reais, é que a gente vai diminuindo o nosso preço de custo e lá na frente a gente vai ganhar bastante dinheiro. Então, com relação a definir, é 1 para 1, e o stop a gente já explicou várias vezes, o stop está descrito lá no nosso plano. Então, quem quiser ver como é que é o plano, baixa lá no fórum do Banifinvest. Se alguém não achar o texto que está em Word lá, porque passou muito tempo e sumiu, já não está mais lá disponível, manda um e-mail para a gente, que a gente manda por e-mail para vocês o texto e depois já inclui lá novamente o texto para quem quiser fazer download. Legal. Então, como é que anda a nossa estratégia de
lançamento coberto, compra do papel Petro e trava de baixa, R$80 de lucro no mês, 4.300 mais ou menos acumulado, mais ou menos não, exatamente 4.300 acumulado para um papel que custa R$18, dá uns praticamente 30%, 25%, 30% de ganho. Aí é um ganho muito significativo, né? Levando em consideração que a nossa base agora de preço de custo é mais baixo, não é nem mais os 18, tá? Vamos agora, gente, mostrar como é que é a estratégia do pozinho, tá? Então tá salvo aqui, quem quiser depois ir lá dar uma olhada melhor nessa estratégia de trava de baixa, pode baixar a planilha e acompanhar. Então vamos agora falar um pouquinho sobre como é a estratégia do pozinho. Eu poderia abrir um slide aqui, mostrar exemplos e tal, mas acho melhor falar aqui de igual. Talvez vá abrindo aqui paralelamente um slide só para não ficar tão pesado o meu rosto. Mas qual que é a ideia? Eu conheço uma centena de pessoas que toda semana gastam uma grana na Mega Sena. Gasta R$50, R$30, R$100. Pessoas esclarecidas, com formação superior, em áreas de exatas. Pessoas que sabem que as chances de se ganhar na Mega Sena não justificam a aposta. E mesmo assim elas fazem isso. Por que ao invés da gente fazer isso, a gente não faz um outro tipo de compra de loteria, de bilhete, que tem uma relação matemática, uma relação de expectativa, de esperança matemática melhor? Qual que é a ideia? A ideia é que existem umas opções de Petro e de Vale, a OGX nem tanto, porque ela está tão volátil, que aí uma estratégia de compra de pozinho nela seria um pouco diferente. Mas vamos falar de Petro e de Vale. Existem opções de Petro e de Vale para vencimento daqui 2, 3, 4 semanas que custam 1 centavo, um único centavo. E provavelmente você vai perder esse centavo, ele vai virar pó quase todos os meses. Mas imagina que você comprou essa opçãozinha de 1 centavo e ela virou pó. No mês seguinte você compra de novo uma opçãozinha de 1 centavo e ela vira pó. Depois no mês seguinte de novo uma opção de 1 centavo e ela vira pó. Você perdeu em 4, 5 meses quanto? 4, 5 centavos. Se em 3 meses você comprou opções de 1 centavo, em um mês você comprou opções de 2 centavos, o teu custo está um pouco mais caro. Ao invés de ser um custo de 3 centavos, está um custo de 4 ou 5 centavos. Mesmo assim, você gastou 5 centavos vezes a quantidade que você costuma comprar. O número de bilhetes, digamos assim. Se for 10 quilos, é o quê? R$400 que você já gastou, R$500 que você já gastou comprando pozinho. Se for 30 quilos, aí você já gastou os 1.200, uma coisa assim, R$1.300. Agora, o interessante é que uma vez na vida, uma na morte, a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos, sai uma notícia, ou do mercado, ou uma notícia da própria empresa, em que o papel fecha custando 19 e abre a 21, ou abre a 19,20, mas vai subindo, fecha a 19,60, no dia seguinte abre a 20. Sabe aquela alta que eu falei que de vez em quando acontece, que o mercado sobe 20, 30%? É essa alta que a gente quer pegar. E vamos imaginar que a gente consiga pegar uma alta em que uma opção que custava 1 centavo vá para 2 ou 3 reais. Roxo, isso acontece? Acontece. Eu já vi acontecer talvez 8 ou 10 vezes, muitas vezes. Se você consegue vender a sua opção por 2 reais e você gastou, somado até agora, 5 centavos, você vai ganhar R$1,95. Para você gastar todo o R$1,95 que você ganhou comprando pozinhos todos os meses, você vai precisar de 195 meses, quer dizer, 15, 16, 17 anos, se você comprar opções de 1 centavo. Se for de 2 centavos, você vai levar 6 anos, 5 anos, comprando todo mês opções de 2 centavos, e ela não pode ir nunca para valores acima de 30, 40, 50 centavos. Aí você vai perder dinheiro. Fora esses casos, você ganha dinheiro. O problema é que você pode passar 2 ou 3 anos gastando esse centavinho. E isso gera muita insatisfação, dá vontade de você mudar de estratégia. Mas a estratégia é boa. Como é que ela funciona? Deixa eu ver se tem alguma pergunta primeiro. Aí a gente já responde. O Tobias está dizendo que é o bilhetão. É isso mesmo. Não temos pergunta.
Qual que é a ideia? A ideia é, no dia que vencer a F, que é agora segunda-feira que vem, no dia 18 de junho, segunda-feira que vem, hoje é dia 11, você já começa a comprar o pozinho da G. Pode ser um pozinho de 1 ou 2 centavos. A ideia é você dividir o dinheiro que você tem para comprar em pozinho em 2 ou 3. Por quê? Porque quando você compra uma opção de preço de exercício muito fora do dinheiro, faltando 4 semanas, ela é muito mais cara. Você tem que comprar uma opção, o papel está 20, você tem que comprar uma de 28. Você tem que comprar, vou até ver qual que é. Você tem que comprar isso aí, ó. A G29, né? 29 não, mas a G25 está 2 centavos. Você teria que comprar a G26 ou a G27. Que não é fácil, né? Que não é fácil de dar exercício. Na semana seguinte, como passou uma semana, se o mercado não subiu muito, você já não precisa comprar na de 26, pode comprar na de 25 ou na de 24. E na outra semana, já mais pertinho do vencimento G, você já pode comprar uma de 23, 22. Então a ideia qual que é? Você dividir o seu dinheiro e toda semana comprar metade ou 1/3 daquele dinheiro que você tem para comprar pozinho todos os meses. E o ideal é que você tenha a maior quantidade possível de pozinho mais perto do vencimento, que tiver para vencer na última semana. O ideal é que você entre na última semana do vencimento, no caso na última semana agora da F, com bastante pozinho de F. Por quê? Porque é a época em que dá correria, a época em que o mercado fica maluco e que tem grandes altas, grandes quedas. Então é a época. Então, qual que é a ideia? Você faz entradas parciais, divide o dinheiro que você tem todos os meses em pelo menos 2 ou 3, comprando, venceu a F, já compra um pouco de G, na semana que vem compra um pouco mais de G e na outra semana liquida o lote, fica totalmente comprado em G e espera. Virou pó, começa de novo na H. Se não, se o mercado subir, você já realiza um pouco de lucro. A entrada já está mais ou menos entendida. Roxo, eu coloco a oferta, eu tomo da pedra, o que eu faço? O ideal é que você algumas semanas antes já coloque ofertas a 1 centavo. Só que se chegar no dia do vencimento da F, você ainda não tem nada de G a 1 centavo, colocou a oferta lá a 1 centavo na mais barata opção de G que tiver e não conseguir, aí você vai lá e tem que comprar a mercado a 2 centavos, pelo menos um pouco. Por quê? Existe um grande risco de você dormir de um dia para o outro sem ter uma boa posição de pozinho. Por que esse risco é grande? Porque pode ser exatamente o dia em que vai ter a descontinuidade, que vão achar um poço lá de tupi e que você passou 2, 3 anos comprando pozinho e por um único dia não vai ter o ganho que você precisa ter para recuperar, para justificar essas estratégias todas. Olha, mais uma vez, a maioria dos grandes rallies que eu já vi até hoje, mais de 90% deles aconteceu na semana de vencimento. Mas isso pode mudar, por isso que é importante você ter sempre o mês inteiro pelo menos um pouquinho de pozinho. Então, ou você toma mercado na de 2 centavos, ou você coloca uma oferta na de 1 centavo, alguns dias antes, fica esperando até que o mercado venda para você a 1 centavo. Como é que é a saída? Montei lá, tenho 50 quilos de uma opção de Petro. Vou simplificar, tá? A explicação. Vou simplificar para não ficarmos usando tanto tempo assim. Mas qual que é a ideia? A ideia é que se você tem 50 50 quilos de uma opção a 1 centavo, e se ela começar a subir, qual é o preço que você começa a vender? A quanto você vende essa opção? Eu costumo já colocar uma oferta de 10% da posição que eu tenho, no caso se eu tenho 50 quilos de 5 quilos, uma venda a 10 centavos. Então você comprou 1 centavo a 10 centavos, você já vai colocar um pouco de lucro no bolso. Por quê? Imagina você comprar uma opção a 1 centavo, ver ela chegar a 10, 12, 15, 20 centavos, voltar e virar pó e você não realizar nenhum lucro com ela, não fazer nada, não vale a pena. Então a ideia é vender 10% da posição a 10 centavos. Depois, quando essa opção dobrar de preço, quando ela for a 20 centavos, a ideia é você vender mais 10 quilos daquilo que sobrou. Então você não vai vender sempre 10 quilos, não, 10%.
Então você não vai vender mais 5 quilos na segunda venda, na venda que vai ser a 20 centavos. Você vai vender o quê? 10% do que sobrou 45 quilos. Então você vai vender 4,5 kg. Então você vai tirando aos poucos, você vai descascando a posição, porque ela vai crescendo, né? O Tobias tá dizendo assim, mas e quem vende a 1 centavo esse pozinho? Usa uma estratégia contrária? No evento ele se lasca? Com certeza, com certeza. Quem vende uma opção a 1 centavo, gente, essa pessoa, ela tá pegando moedinha no trilho do trem. Esse é um exemplo muito clássico, né? Por quê? Porque tem lá as moedinhas, ela vai pegando, mas o problema é que ela só